O Conselho de Ética da Câmara decidiu arquivar, nesta quarta-feira, por 12 votos a 5, o processo contra o deputado lulista André Janones, do Avante, por prática de rachadinha. O parecer do relator Guilherme Boulos, do PSOL, recomendou o arquivamento da ação sob a alegação de que a gravação em que Janones defende a rachadinha para pagar despesas pessoais ocorreu antes do exercício do atual mandato do deputado. Boulos também afirmou que cabe à Justiça analisar o mérito do caso. Antes de comentarmos, vamos assistir a esse vídeo. Pode soltar. Mas poderia citar um a um de acusações antes dessas legislaturas que respondem na justiça. E não é só de ato antidemocrático, não. É de corrupção, é de rachadinha, é de agressão à mulher. Teve deputado que eu não quero nem citar aqui, que outro dia me chamou para dentro do gabinete dele, quase chorando, posa de machão aqui, quase chorando, para dizer, não, pede para não entrarem com a representação contra mim no Conselho de Ética. Mas eu não vou citar o nome aqui, porque eu não quero expor ninguém. Pode citar, Boulos. Cita aí, fala qual foi a conversa, Boulos. Já serviu de cara, não serviu, Boulos. Mas enfim, eu acho que você não, só fez agora, você só mentiu. Eu não vou entrar nas individualizações. Aqui não tem processo contra mim, não. Nas individualizações de casos que poderiam ser citados aqui para cada um. O que eu quero reafirmar e concluo com isso, presidente, é que o que está em jogo aqui não é o caso do mérito, porque esse a justiça julgará. O que está em jogo é se esse conselho vai usar 2 pesos e 2 medidas para condenar quem a extrema-direita não gosta e depois para absolver deputado que apoiou invasão do Congresso Nacional, ato antidemocrático e todo tipo de coisa. É exatamente isso que está em jogo, por isso o nosso relatório é pelo arquivamento. Grebe, você acompanhou o caso? Quer comentar aí a posição do Boulos? Não. O que está em jogo é um caso específico. Não é a relação de forças entre a esquerda e a direita no Congresso. Eles estão uma discussão dentro da Comissão de Ética para discutir um caso bem particular, que tem lá os seus elementos descritos, tem vídeo, tem áudio. Então, não pode ser assim. Aquilo lá é uma instância de julgamento de um comportamento específico. Não é uma instância para um acordão em que a esquerda fala, vocês fizeram, a direita fala, vocês também fizeram, então ninguém fez nada. Mas sempre foi assim o Conselho de Ética, né? Nos últimos anos, lamentavelmente, o lugar do acordão entre essa esquerda e essa suposta direita é que tinha um esqueleto no armário. Eu chamei no artigo que eu publiquei agora à tarde sobre o caso, de comissão da enganação. Fiquei em dúvida se devia chamar comissão da inutilidade, comissão das palhaçadas, eu não sei. Qualquer nome, menos Conselho de Ética. É a única designação que não se aplica a esse treco aí, onde essa gente se reúne. E essa alegação de que foi antes da posse, ela se sustenta, Grebe? Porque, quer dizer, se ele prega a rachadinha com gente do gabinete que vai integrar, inclusive, quando ele se tornar parlamentar, quer dizer, é um ato criminoso que ele está defendendo, e a ser concretizado, vai ser concretizado no mandato. Quer dizer, está relacionado ao mandato. Então, assim, tem cabimento técnico essa alegação? Não teria cabimento técnico por essas razões que você explicou, mas é mais grave, Felipe, porque o áudio, a Folha de São Paulo conseguiu, não sei se é uma versão ampliada do áudio ou o áudio completo. Essa versão, que você acha que pode encontrar no site da Folha hoje em dia, mostra o Janones dizendo o seguinte para o seu grupo de assessores lá. Olha, eu poderia ter contratado especialista em plenário. Eu poderia ter contratado especialista em não sei o que lá. As áreas de atuação no deputado federal. Se eu tivesse feito isso,
talvez eu já estivesse protocolando projeto de lei, como tem vários deputados fazendo lá agora. Ou seja, no áudio, ele está se referindo ao fato de que deputados já estão protocolando projetos de lei. Ou seja, a legislatura já está em andamento. Já começou o mandato. Ele já podia estar protocolando projeto. E veja só a ironia. Ele não conseguiu fazer isso porque ele pôs os amigos para trabalhar no gabinete, ao invés de contratar pessoas com as capacidades necessárias para assessorar um deputado. E por que será que ele optou por contratar os amigos ao invés de contratar os especialistas, hein? Será que não era justamente porque ele queria, ali no comecinho, sei lá, no primeiro, segundo dia do seu mandato, ter essa conversa aí? Me dá um pedaço do seu salário aí, porque eu preciso repor meu patrimônio. Olha, as informações são claras a respeito do que aconteceu. É mentira que o mandato não tinha começado ainda. Mentira do Boulos. Daí minha pergunta é essa. Se o Boulos, na sua primeira intervenção de maior destaque, como político eleito, lá na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, age dessa maneira vergonhosa, escondendo a sujeira do amiguinho embaixo do tapete, qual é a segurança que o paulistano pode ter a respeito do comportamento de Guilherme Boulos na Prefeitura de São Paulo? Será que não vai passar boi, boiada, manada de elefante? Tá tudo bem você arquitetar um crime. Essa é a sensação que dá. Porque você tem a defesa sendo feita de uma maneira que busca intimidar os integrantes do gabinete. Então, a sensação que eu tenho ao ouvir essa alegação do Boulos é a seguinte: se você planejar um crime a ser cometido durante o seu mandato, mas fizer tudo isso antes, tá tudo certo. Lá, a hora do mandato, você só concretiza, só consuma o crime. Exato. Então é ridículo, porque a comissão de ética está lá para julgar os políticos que, obviamente, violam a ética esperada no âmbito da administração pública. E aí você tem algo que está sendo pregado para ocorrer nos mandatos daquele político. Eventualmente não em um só, não só nesse. Ele está defendendo que aquilo aconteça porque ele acredita que ele merece ser recompensado pelas suas despesas pessoais excessivas. Né? Nós ironizamos um monte de vezes aqui, Graé, que ele quer ter o dinheiro só para gastar com o prazer, o lazer, o luxo, ele não quer ter boleto para pagar. A gente tem um determinado salário, aquele salário, se você pensar com o raciocínio do Boulos, ele não é todo aquele salário, você já desconta o que você tem que pagar no seu condomínio, o que você tem que pagar com o seu transporte, o que você tem que pagar com todas a sua alimentação, com todos os seus gastos mensais. Ninguém recebe esse salário na íntegra para gastar, não ser as pessoas privilegiadas que recebem tudo de graça, etc. O Boulos quer ser isso aí, entendeu? Só que quem ele quer que pague para ele? A população brasileira. É isso que se depreende do áudio dele. Ele bota na conta da sociedade, que são os pagadores de impostos, porque o dinheiro do salário de parlamentares e dos seus assessores vem dos impostos pagos pelos trabalhadores no Brasil. A gente conseguiu resgatar o áudio, produção? Então, assim, eu acho que não tem como tratar desse assunto sem lembrar a gravidade das declarações do André Janones. Pode soltar. O não me corromper significa não ceder à corrupção. Por exemplo, tem algumas pessoas aqui que eu ainda vou conversar em particular depois, que vão receber um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas que ficou da minha campanha de prefeito, porque eu perdi 675 mil reais na campanha. Elas vão ganhar mais para isso. Isso é devolver salário, você está chamando de outro nome. Não é porque eu devolver salário, você manda na minha conta, eu faço o que eu quiser.
né? Isso são simplesmente algumas pessoas que eu confio e que participaram comigo em 2016, que eu acho que elas entendem que realmente o meu patrimônio foi todo dilapidado. Eu perdi uma casa de 380 mil, um carro, uma poupança de 200 mil e uma previdência de 70, e eu acho justo que essas pessoas também hoje participem comigo da reconstrução disso. Então eu não considero isso uma corrupção, porque isso é algo que pode até, não é segredo, não tem problema ninguém saber, é pessoa que é amigo que vai, eu entendo que a hora que eu conversar vai se dispor a me ajudar, porque eu não acho justo, por exemplo, o Mário vai ganhar 10 mil, eu vou ganhar 25, né, Gui? Só que o Mário, os 10 mil é dele líquido, eu dos 25, 15 eu vou usar para pagar as dívidas que ficou de 2016. Você vai ganhar 10 mil, não é justo, entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Naquilo não me corromper, eu não vou admitir cargo fantasma em nenhuma hipótese. E se eu tiver sequer colocado contra a parede, eu não estou fazendo nenhuma questão desse mandato, nenhum. Para mim hoje renunciar é uma coisa tão natural. Se amanhã vier uma decisão da justiça, o André perdeu o mandato. Você sabe o que é me entristecer? 1 milímetro. É curioso, né, Greve? Eu não me canso de rir quando eu ouço isso, porque ele prega a desonestidade posando de honesto. É algo assim incrível. Dá um dó, né? Quando ele fala assim que eu tive o patrimônio dilapidado. Não vão botar na minha conta. São só algumas pessoas aí que eu confio aí, no caso vocês, porque vocês recebem aí, ó, o Mário, ó, recebe aí 10 mil reais inteiro e tá. Agora eu, 25 mais 15, eu vou ter que usar aí na reconstrução do meu patrimônio dilapidado. Gente, é uma cara de pau, é um cinismo. Essa gente, ela afeta virtude em rede social contra os outros, que seriam os malignos, os perversos. Esse áudio desmascarou o André Janones, a verdadeira natureza moral dele. E agora tem o exército de aliados que estão no poder nesse momento, porque o governo é o governo para o qual ele fez propaganda, e eles estão dando aí todos os jeitinhos e tal. Quer dizer, contra ele não acontece nada. Pelo menos por enquanto não aconteceu. E já era para ter acontecido. Diga, Greg, porque eu sei que esse vídeo, esse áudio, dá vontade de comentar de novo. É uma coisa maravilhosa, né? A picaretagem nua. Nua. Tragam a picaretagem. Pronto, entrou em cena. Mas veja só. É capaz que tenha gente que acredite nessa argumentação. E por isso é preciso repetir. Rachadinha não pode fazer. Não é legal. Porque, veja, o Janones não deveria contratar os parceiros dele, que pelo jeito não entendiam lhupas de atuação parlamentar. Ele não está lá para contratar gente que ajuda o Janones, pessoa física, que gastou seu dinheiro porque tinha um projeto pessoal de entrar para a política. O dinheiro do deputado Janones é para contratar pessoas que ajudem o deputado Janones a fazer coisas que deputados fazem. Escrever projeto de lei, escrever discurso para a tribuna, fazer relatório de comissão. É para isso. Não é para ajudar o Janones, pessoa física, a repor patrimônio. Não é para ajudar o Flávio Bolsonaro ou Carlos Bolsonaro a aumentar a sua poupança. É para isso que servem os assessores parlamentares, para que o cara que foi eleito faça um trabalho decente, técnico, porque fazer lei, precisa ter técnica para fazer lei. Participar de comissão e fazer relatório, precisa ter técnica para fazer essas coisas. É complicado. Não é qualquer caboclo que chega lá e sai fazendo. Precisa ter algum preparo, como em tudo na vida. Então, veja, não pode pôr os amigos para ganhar o dinheiro e pegar uma parte do dinheiro do amigo. Porque se fosse um assessor parlamentar experiente, preparado, jamais aceitaria fazer isso. O que é isso, meu amigo? Eu fiz faculdade, estou aqui trabalhando há 20 anos, passei por esse, aquele outro gabinete. Você tem o seu salário aí, eu tenho o meu e pronto. Você tem o seu salário, eu tenho o meu. Eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar da minha vida com o meu salário. Porque eu entreguei o meu trabalho.
Esses caras não conseguem entregar o trabalho que um deputado precisa. Eles só conseguem entregar aquilo que o Janones precisa. Quer ficar lá parado sem fazer nada, esperando cair o dinheiro para o Janones pegar um pedaço. Imagine, este era o plano, segundo anunciado pelo áudio, né? Ao que tudo indica, não aconteceu, não foi posto em prática. Que vazou antes? É só por causa disso, né? Aliás, eu até hoje vejo falar assim, não, mas o Lula nem sequer iria morar no triplex, né? Que é maravilhoso, né? Em primeiro lugar, que era um triplex de veraneio, né? Ele não era para morar, era para veranear. Era no Guarujá e tal, enfim. Mas, eventualmente, se podia escolher mudar para lá. O que acontece é que em 2010 veio à tona uma reportagem, em 2014 veio outra, começou a gerar complicação, e, bom, aí se bloqueou na raiz essa hipótese. Então, esse tipo de alegação é para tentar livrar a cara das pessoas que planejaram, foram descobertas, foram desmascaradas, e agora é isso, contam com seus aliados para manter a sujeira debaixo do tapete. O que eu ia dizer, Greve, é o seguinte, imagina se na iniciativa privada, os gestores, imagina se nós, aqui, no Antagonista, contratássemos repórteres, pessoas aqui para atuar na redação, seja qual for a área, técnica, audiovisual, administrativa, e nós falássemos assim, ó, a gente está com os problemas de gasto, tem que reconstruir o meu patrimônio dilapidado, etc. Então, assim, ó, eu contrato você, mas você dá aquela porcentagenzinha do seu salário. O que acontece? Se isso vem à tona, o gestor que é responsável por esse tipo de maracutá, ele é demitido pelo patrão, porque é o dinheiro da empresa, né? É o dinheiro da empresa que está indo para um fim pessoal que ele não foi reservado para cobrir. O gestor ele já tem o seu salário, ele vai contratar pessoas que vão ficar com o salário conquistado por meio do trabalho. Se for um trabalho bem feito, elas vão se manter no cargo, assim como do gestor. Então, assim, na esfera pública, o que se espera, em tese, que aconteça quando um político, quando um servidor é flagrado nesse tipo de esquema, um tipo de tentativa de desviar o dinheiro dos pagadores de impostos. Ele tem de ser, obviamente, no mínimo, punido com a perda do mandato, para que ele seja impossibilitado de realizar aquele planejamento e para que ele seja punido pelo planejamento criminoso ou pela ação intimidatória ou eventualmente ilícita que ele teve. E aí você tem os meios legais para que isso aconteça. O Conselho de Ética é um deles. Só que não funciona. Ele não representa a população de uma maneira geral, né? Ele não representa a defesa, pelo menos, dos princípios de moralidade pública que estão expressos na Constituição. Não, ele representa o corporativismo dos parlamentares e aquela tentativa de um se limpar na sujeira do outro para gerar um grande acordão entre grupos diferentes do espectro ideológico. É a isso que a gente está assistindo.